fisiopatologia da diabetes tipo 2, ela está caracterizada por uma predisposição genética, fatores ambientais, né, que me levam para um quadro de resistência à insulina. Que quadro é esse de resistência à insulina, gente? Quer dizer o quê? Quer dizer que a insulina, ela tem um papel de pegar a glicose e levar para dentro da célula. Quando o meu organismo ele se torna resistente a isso, quer dizer que a insulina não está mais fazendo esse mecanismo de forma excepcional, de forma perfeita, tá bom? Em 100% de perfeição. Então, eu começo a ter uma resistência a essa ação da insulina pegar essa glicose e levar para dentro da célula, ok? E aí, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ao perceber isso, ele tem uma estratégia que é aumentar o número de células beta, aumentando ainda mais a produção de insulina, tá? Então, a partir do momento que ele aumenta o número de células beta, através de uma hiperplasia compensadora, ele começa a produzir mais insulina, com o intuito de regular essa glicose que está um pouco mais alta devido a essa resistência à insulina, ok? E aí ele consegue normalizar a glicose desse indivíduo. Só que eu quero que vocês pensem em um exemplo onde uma pessoa que tem um hábito aí de se alimentar mal, que ela não tem a prática de regular de atividade física diária, tem um alto consumo de teor de sódio, potássio, consumo de álcool, fumo, né? Sedentária. A partir do momento que a minha célula ela aumenta o número de células beta-pancreáticas para normalizar essa glicose, o indivíduo ele não mudou o comportamento. Normalmente, ele continua com os mesmos hábitos, né? E aí, o que é que acontece? Ele entra novamente num estado de resistência à insulina. E aí, o nosso corpo começa a produzir mais insulina, né? Através da hiperplasia. Só que isso tem um desencadeamento futuro nas células periféricas. A partir do momento que eu tenho um aumento na produção de insulina, eu tenho uma diminuição do número de receptores. Essa diminuição do número de receptores eu vou chamar de autorregulação descendente, que significa diminuição do número de receptores de insulina. A partir do momento que eu tenho muita insulina, eu diminuo o número de receptores. E isso, mais na frente, vai ser uma problemática, que a gente vai explicar já já. E aí o nosso corpo, gente, por um período de tempo, ele está produzindo muita insulina, vai chegar um momento que ele não consegue manter essa produção tão alta de insulina por muito tempo. Porque o indivíduo ele continuou com os mesmos hábitos alimentares, né? E aí, consequentemente, eu tenho uma insuficiência inicial das células betas de manter essa produção de insulina alta. E aí o indivíduo ele entra novamente no estado de resistência à insulina, ok? E aí eu volto a lembrar, ele continuou durante o período de tempo com os mesmos hábitos, pessoal, ele não mudou. E aí, o nosso corpo ele tem aí outro ponto importante, que é a insuficiência tardia da produção de insulina através das células beta. Ele não consegue mais produzir esse nível tão alto de insulina, ele diminui a produção de insulina. Lembra que quando a insulina estava muito alta, o número de receptor diminui? A partir do momento que meu corpo começa a diminuir a produção de insulina através de uma insuficiência das células beta, em manter a produção de insulina muito alta, agora eu tenho um problema de produção de insulina e tenho também um problema de ação da insulina, porque o número de receptor é baixo. Então, tem casos, gente, existem casos de pacientes diabéticos tipo 2 que usam insulina. Para quê? Para aumentar a concentração de insulina para estar fazendo o efeito de pegar essa glicose e estocar. Beleza? Isso é definido como um tratamento através do médico. Tá? O médico que tem o discernimento de decidir se ele vai fazer o uso da insulina ou não, tá? No diabético tipo 2. É todo diabético tipo 2 que toma insulina? Não. Tá? Tem alguns que podem tomar remédios, como metformina, que é um hipoglicemiante oral.
através de um comprimido, tá bem? Mas essa forma de tratamento medicamentoso, ela é definida pelo médico. O que é importante nós, profissionais de saúde, da educação física, da fisioterapia, entender? É que o exercício físico, ele age similarmente à ação da insulina. Então, nós temos aí todos os benefícios do exercício físico na captação dessa glicose e na metabolização dessa glicose durante o treinamento. Beleza? Então, é super importante a gente entender o nosso papel, a importância da atividade física.